E dentro desse contexto das mudanças estruturais trazidas pela nova lei de licitações, eu cito em quarto lugar a obrigatoriedade da implementação da governança das contratações. A governança das aquisições, que é sinônimo de governança das contratações, ela compreende essencialmente o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições com o objetivo de que essas aquisições elas agreguem valor ao negócio da organização com riscos aceitáveis. E o que seria o negócio da organização? É o objetivo para o qual ela existe. Então vejamos aqui, por exemplo, falando do contexto privado, para ficar um exemplo mais claro. Quando você está falando de uma concessionária, por exemplo, qual é o negócio da concessionária? Ora, primeiramente, primordialmente, vender carros, certo? Então, todas as aquisições que são feitas dentro dessa concessionária devem ser direcionadas para o fim de facilitar essa função basilar. Correto? Quando estamos falando aqui da gestão pública, nós temos que entender da mesma forma. A governança das contratações, ela visa fazer com que todas as aquisições, todas as contratações de serviços, elas sirvam de alguma forma para o negócio da organização. Elas precisam agregar valor ao negócio da organização. Elas não podem estar direcionadas para outro fim, sob pena desses recursos que são escassos em todos os órgãos não serem utilizados adequadamente, não serem utilizados com eficiência, com efetividade e com eficácia. E percebam que isso tudo deve acontecer com riscos aceitáveis. E esse contexto que eu trago de forma geral da governança das aquisições é um conceito que o próprio TCU traz, se você quiser anotar, no Acordo TCU 2622 de 2015, plenário. Tá? Um conceito aí de governança das aquisições. E olha que legal, eu estou trazendo um conceito do TCU de 2015, sinal de que esta era já uma recomendação que vinha sendo emitida aos órgãos públicos há muito tempo, ok? Eu chamo aqui de mudança estrutural, mas a bem da verdade, quem vem acompanhando a jurisprudência do TCU já tem caminhado nessa direção. Que direção? A instituição da governança das contratações ou governança das aquisições. Duas expressões aí que são sinônimas. E quando a gente fala de governança das aquisições, a gente compreende melhor quando a gente entende quais são seus objetivos. Ora, afinal de contas, quais são os objetivos da governança das aquisições? Então eu digo para você, primeiro, alinhar as contratações aos objetivos estratégicos da organização. Para que nós possamos compreender o conceito de governança das contratações, nós precisamos entender também quais são seus objetivos. Afinal, quem institui a governança das contratações o faz por quê? Ora, o primeiro objetivo que eu destaco aqui é o de alinhar as contratações aos objetivos estratégicos da organização. E isso entra naquele conceito que nós vimos agora há pouco do acordo. Aqui estamos falando da necessidade de que cada contratação de serviços, cada aquisição de bens, ele precisa estar justificado, galgado, baseado num objetivo estratégico da organização. Senão, esta contratação não pode acontecer. Os maiores desvios que nós verificamos nos órgãos públicos são decorrentes exatamente desta falta de atrelação aos objetivos, certo? Você vê órgãos que estão gastando os seus recursos, que, repito, são escassos, em contratações, em aquisições que não estão relacionadas com o negócio da organização, tá? Então, o primeiro objetivo da governança das contratações é permitir que todas elas estejam atreladas aos objetivos estratégicos daquela organização. O segundo objetivo, que decorre desse primeiro, é assegurar
a utilização eficiente dos recursos. E quando estamos falando de eficiência, nós estamos falando de alcançar o máximo de resultado com aqueles recursos que estão disponíveis. Tá bom? Isto é essencial. O gestor, ele precisa ser eficiente. Os recursos oriundos dos tributos, que são recursos que vêm do trabalhador, que vêm de todo e qualquer cidadão que paga impostos, ele precisa ser bem aplicado. E a governança das contratações tem como objetivo exatamente aplicar corretamente esses recursos. Outro objetivo da governança das contratações é mitigar riscos nas aquisições. Quando você tem uma área de licitações e contratos bem organizada, planejada, atrelando as suas aquisições aos objetivos estratégicos, você traz para baixo o risco de se contratar erradamente. Você traz para baixo o risco de você gerar uma situação emergencial por desídia, porque você tem todo o planejamento feito. Então perceba, a governança das contratações, ela nos leva a um lugar em que o risco das contratações, ele é mitigado. Outro objetivo da governança das aquisições é assegurar o cumprimento dos papéis e das responsabilidades na área de licitações. Quando você tem governança das aquisições, não há confusão nas atribuições. Dizer que não há talvez seja um excesso, mas certamente os conflitos de competência, as confusões decorrentes da falta de organização, elas serão gradualmente afastadas, exatamente porque a governança das aquisições tem como objetivo trazer a um nível de organização que assegure o cumprimento dos papéis e responsabilidades de cada um dos agentes introduzidos no processo de trabalho de licitação e no processo de trabalho de execução contratual. E por fim, um objetivo que se vê também é o de dar transparência aos resultados da função aquisição de bens e contratação de serviços. A área de licitações e contratos, ela não pode ser mais uma caixa preta, em que as pessoas desconhecem os motivos pelos quais tal bem foi adquirido, tal serviço foi contratado. Tudo precisa estar público, transparente para o cidadão, que no final das contas é o principal beneficiário de todos os serviços que são prestados. A governança das aquisições, ela traz exatamente essa transparência para a função aquisição, para a função contratação de bens e serviços. Então, observados esses objetivos, a gente consegue entrar aqui na norma de fato. Verificado o conceito da governança das aquisições e os seus objetivos, a gente pode agora compreender o que a norma diz a respeito desse assunto. O artigo 11, ele diz o seguinte: o processo licitatório tem por objetivos, e aí ele traz nos incisos seguintes quais são esses objetivos, que para não me delongar aqui, eu não vou ler todos, mas interessa aqui falar o parágrafo único deste artigo 11, que diz o seguinte: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Meus amigos, isto é uma coisa que é muito importante sempre lembrar. O gestor responsável pela implementação da governança, seja em qualquer área, não apenas na área de contratações, é aquele que está lá na alta administração, tá? Não há como implementar a governança se ela não começar, se ela não estiver aí patrocinada no aspecto moral, no aspecto prático pela alta administração. E é exatamente o que fala aqui o parágrafo único do artigo 11 do PL 1292, certo? E
a alta administração cabe não apenas implementar a governança das contratações, como também implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Olha aí, parte da governança das contratações é a implementação da gestão de risco nas contratações, tá? Não há como hoje tratar de qualquer área da gestão sem incluir a gestão de riscos. Aqui no nosso canal também nós já falamos e vamos sempre continuar falando a respeito da gestão de riscos, dos seus conceitos básicos, de como implementá-la de fato no dia a dia. E aqui cabe à alta administração implementar esta gestão de riscos e os respectivos controles internos. Dentro aqui ainda da obrigatoriedade da implementação da governança das aquisições, nós vemos o que diz mais à frente o parágrafo único, porque ele começa dizendo que a alta administração ela deve implementar a governança das contratações e também os processos e estruturas de gestão de riscos com o seguinte objetivo: primeiro, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo. A governança das aquisições vai ter este papel de direcionar, monitorar os processos licitatórios. Em segundo lugar, promover um ambiente íntegro e confiável. Olha, estamos falando aqui de integridade, um dos pilares do compliance público. Não há mais como você também trabalhar dentro da organização sem uma conduta ética. Se espera hoje uma conduta ética íntegra dos gestores, e a governança das aquisições vem com este papel de implementar a integridade dentro desse contexto de licitações públicas. Outro objetivo aqui: assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico. Nós já falamos, quando a gente estava conceituando e trazendo os objetivos da governança das aquisições, nós falamos aqui antecipadamente a respeito disso, dessa necessidade de se alinhar as contratações aos objetivos estratégicos que estão contidos neste documento. Qual documento? Planejamento Estratégico Institucional, chamado carinhosamente em alguns órgãos de PEI, né? E também atrelar estas contratações às leis orçamentárias. Só há como realizar aquisições e contratações de serviços se houver o lastro orçamentário. Então a governança ela busca inclusive alinhar. Nós estamos falando aqui da lei orçamentária anual, mas estamos falando também do plano plurianual. Estamos falando da necessidade de ter uma governança que verifique a direção que o dinheiro está indo. Porque nós temos aí no plano plurianual uma direção, para onde a lei ela está indo, para onde o dinheiro que será investido nos órgãos públicos, nas políticas públicas está indo. Essa governança das aquisições, ela precisa estar observando essa direção, seguindo o aspecto orçamentário e o aspecto estratégico para dizer em que direção as aquisições públicas irão. E por fim, vê-se aqui que um dos objetivos é promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Tudo isso aí descrito no artigo 11, parágrafo único. E com isso chega ao fim aí as mudanças estruturais que vão aí decorrer desta nova lei de licitações. Lembrando de cada uma delas, nós temos aí, em primeiro lugar, a obrigatoriedade da promoção da gestão por competências. Em segundo lugar, a criação do agente de contratação. Em terceiro lugar, o upgrade da unidade de assessoramento jurídico. E, por fim, a obrigatoriedade da implementação da governança das contratações. Se você ainda não está preparado para estas 4 mudanças, é muito importante que desde já você se capacite, porque isto vai acontecer com a edição da nova lei de licitações. Para isso, conte sempre comigo, eu estarei à sua disposição, seja no nosso canal no YouTube, seja no nosso canal no Instagram, no LinkedIn,
você pode entrar em contato que eu estarei à sua disposição para colaborar. Grande abraço.